E aí, minhas divas, tudo bem? No devocional de hoje, a gente vai falar sobre quebrar o vaso. Pra quem não sabe, devocional é o devocional das divas e quebrar o vaso. Eu vou explicar pra vocês o que é nesse vídeo e por que a gente tem que quebrar o nosso vaso diante de Jesus e que vaso é esse que a gente tem que quebrar. Para isso, eu vou ler Lucas, capítulo 7, mas essa história também tá em Mateus, Marcos e João. A gente vai achar essa história nos 4 evangelhos, mas hoje eu vou preferir ler Lucas. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento, perfume, era um frasco de perfume, e ficou atrás dos seus pés chorando. Começou a derramar lágrimas sobre os seus pés e enxugava-lhes com o cabelo de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Então, essa mulher, ela estava lá, ela levou o que ela tinha, muito provavelmente, mais de precioso que ela tinha. Porque quando fala aqui que ela era uma pecadora, dá a entender, em outras versões, que ela era prostituta. E essas mulheres que eram prostitutas, elas eram mais excluídas da sociedade e elas passavam mais dificuldade, né, com dinheiro e tal. Porque, sabe, ninguém queria ter contato com ela, nada. Então, acabavam discriminando ela. Muito provavelmente ela não era uma mulher que era sossegada de vida, ela passava as dificuldades dela, mas ainda assim ela tinha algo que era valioso, que era aquele perfume que era caro, sabe? Era um perfume assim, de gente fina, de gente chique. E daí ela foi lá, pegou o perfume, derramou ele todo no pé de Jesus, derramou em Jesus, né? E por quê? Por que ela fez isso? A prostituta, ela era uma mulher mal falada, ela era imoral, porque ela era prostituta, ela era excluída da sociedade judaica, e ela, por conta da impureza dela, não podia nem se aproximar do templo, não podia nem, sabe, ter oportunidade de aprender as palavras a palavra de Deus, né, no templo, poder ler, ouvir a Bíblia no templo, nada, porque ela não podia se aproximar. Então, quando ela ficou sabendo que Jesus estava na casa de um fariseu e que ela ia poder ter esse acesso, ela foi até lá e levou o que ela tinha não de mais precioso, mas provavelmente uma das melhores coisas que ela tinha, que tinha valor, ela foi lá e levou para Jesus, ela levou para derramar em Jesus. Ela levou para derramar em Jesus e ela derramou tudo nele, ela derrubou um frasco inteiro nele. E daí um dos discípulos de Jesus, mas isso não tá falando aqui, vai falar em Mateus, que era Judas, que foi o que traiu Jesus, viu e falou assim: por que ela tá derramando, desperdiçando o perfume, derramando em Jesus, sendo que ela podia vender, pegar o dinheiro e dar para os pobres? Até que faz sentido o pensamento dele, só que a intenção dele não era boa. Ele não estava nem aí para os pobres. A real intenção dele era porque ele era ladrão e Judas era quem cuidava das economias do evangelho de Jesus, da missão que Jesus tinha quando ele estava fazendo, então era ele quem cuidava do dinheiro. Então as doações que Jesus recebia ou coisa assim, quem tomava conta era Judas. Se não me engano, ele era contador, alguma coisa assim. Eu sei que ele era bom com números, era ele que tomava conta. Então, como era ele que tomava conta, ele era a única pessoa que tinha acesso ao dinheiro, ele ia lá e roubava o dinheiro às vezes. Então, aquele perfume era um perfume caro. E se a mulher tivesse vendido ele, ia dar em média umas 300 pratas. Então, ele ia poder pegar um monte de moeda de prata que ninguém ia saber, ia ser lucro para ele. Então, ele ficou bravo, falou: por que você está desperdiçando enquanto você podia estar dando para os pobres? Jesus sabe de todas as coisas, então ele já sabia qual era a intenção dele e ele foi lá. Jesus vai lá e fala: os pobres estão aqui todos os dias as pessoas podem ajudar os pobres e eu não tô aqui para ela todo dia, então deixa ela derramar perfume em mim. Aí, né, Judas ficou quietinho. E daí, fala aqui na Bíblia, no texto, que ela tava chorando no pé de Jesus, que ela tava enxugando o pé dele com o cabelo dela. E, gente, pensa, Jesus, ele caminhava, sei lá, Ásia, não sei lá, aqueles lados lá, inteiro, ele andava para todos os lados, imagina como que não tava o pé dele. O pé dele devia estar sujo, o pé dele devia estar fedendo, o pé dele devia estar rachado e com sujeira dentro do rachado. E a mulher, ela tava beijando o pé dele, porque o amor dela era tanto, a gratidão dela era tanto que ela não tava nem ligando se o pé dele tava cheiroso, se tava limpo. Ela não estava ligando para nada, ela só queria ficar no pé de Jesus. Só o pé de Jesus já era suficiente para ela.
Ela não queria a mão, ela não queria a cabeça, ela não queria o corpo, ela só queria o pé dele. O pé dele já era o suficiente. Daí ela tá chorando, e aquelas lágrimas que lavam o pé de Jesus são lágrimas de arrependimento pela vida que ela vivia antes. São lágrimas de gratidão, são lágrimas de amor, e daí ela vai lá e seca com o cabelo dela. O cabelo pra gente é uma coisa normal, mas naquela época, o cabelo tinha um valor a mais. O cabelo naquela época, se eu não me engano, as mulheres só mostravam pro marido, sabe? As mulheres sempre andavam com o cabelo escondido, com o cabelo preso. E aí ela foi lá e secou o pé de Jesus com o cabelo dela. Aquilo lá era um símbolo de humildade que ela estava tendo. Era um símbolo de humildade, de submissão que ela estava tendo com Deus. Sabe? Aquilo que era símbolo de pureza. Não que ela era pura, né? Porque ela era uma prostituta. Mas era símbolo de uma mulher pura e tal. E ela estava secando o pé de Jesus, mostrando uma devoção para ele. Entende? E daí, quem que estava olhando feio nessa cena? O fariseu. Ele estava olhando aquela situação e estava assim, pensando. Se ele fosse profeta, ele ia saber quem que ela é. Ele ia saber que ela é pecadora. Só que aqui mostra pra gente esse pensamento do fariseu, mostra pra gente que o fariseu não chamou Jesus para ir na casa dele, para ele ter um momento com Jesus, para ele poder conhecer Jesus, para poder aprender com Jesus. Não, ele chamou Jesus lá, muito provavelmente foi para achar alguma brecha para poder provar, ou para poder julgar, ou para denunciar, falando que Jesus não era profeta de verdade. E daí Jesus, sabendo o pensamento dele, foi lá e falou assim, eu vou, parafrasear, reescrever. Vou falar, só que não, que tá igual na Bíblia, mas é a mesma coisa. Ele fala assim, tem um homem, e tem duas pessoas devendo para esse homem. Uma tá devendo 50 reais e o outro tá devendo 50 mil. E esse homem, que é o que tá para receber o dinheiro, ele perdoou os dois. Quem foi mais perdoado? Jesus vai perguntar, né? E daí o fariseu, que era Simão, vai lá e vai responder. O de 50 mil. Claro que é o de 50 mil. E ele vai falar, quem muito ama, muito é perdoado. Entende? Ela me ama tanto, ela tá derramando as lágrimas dela de amor e de gratidão pra mim. Então não importa o pecado que ela fez, não importa, sabe? Qual vida ela tinha antes, o amor dela tá fazendo eu perdoar os pecados dela. E Jesus até no final, né, desse capítulo vai falar, a tua fé te salvou, vai em paz, ele fala pra menina. Então ele vai lá e fala isso pro fariseu, quanto que ela me ama, o tanto que ela é perdoada. E você tá falando, né, que eu não sou profeta, porque eu não sei quem ela é, mas eu cheguei na sua casa, você não lavou meu pé, você não me deu um beijo de recepção, e lá quando você convidava alguém, uma forma de você honrar a pessoa, né, pra entrar na sua casa, tal, forma de respeito e tal, você lavava o pé dela quando ela chegava, você dava um beijo na testa dela, você, sabe, tinha uma recepção com ela. E o fariseu não, ele só entrou lá, ele entrou, Jesus entrou atrás e sentou, e é isso mesmo, entende? Eu vou ler aqui pra vocês como que foi o assunto. Jesus falando, os pecados delas, que são muitos, lhes são perdoados porque ela muito amou. Mas quem pouco é perdoado, pouco ama. E daí ele vai lá e perdoa os pecados dela. Entende? Então, mesmo ela sendo a maior pecadora de todas, mesmo ela sendo excluída da sociedade, mesmo ninguém gostando dela, dando ideia pra ela, Jesus amou ela. Jesus, ele defendeu ela. Jesus, ele perdoou os pecados dela, salvou ela, porque ele fala que a sua fé te salvou. Então, a fé dela salvou ela. E a gente tem que ser como ela, entregar o que a gente tem de mais valioso para Jesus, sem se preocupar se a gente está derramando no chão, né? Se a gente está derramando nosso perfume no chão, se a gente está desperdiçando o nosso perfume, por exemplo, né? A nossa vida. A nossa vida é algo valioso que a gente tem, mas Deus merece a nossa vida inteira para Ele. Então a gente tem que dedicar nossa vida para Ele, dedicar nossa vida para amar Ele. A gente tem que quebrar o vaso diante dele. A gente tem que muito amar Ele pra gente ser perdoada da mesma intensidade que a gente ama Ele. A gente tem que estar diante dos pés de Jesus. Os pés de Jesus já basta pra gente, já é o suficiente pra gente, porque a gente nem merece tanto, a gente nem merece o pé sujo e duro de Jesus.
A gente merece muito menos que isso e a gente tem tudo. Se a gente precisar, a gente tem Jesus inteiro, porque ele se entregou pra gente, sabe? Ele entregou o corpo inteiro dele pra gente, mesmo a gente não merecendo nem o pé dele. Então a gente tem que ser grato. A gente tem que estar diante dele de joelho, derramando as nossas lágrimas de amor, de gratidão, de arrependimento para ele, secando os pés dele com nossos cabelos. E que o pé sujo de Jesus não nos incomode, porque a gente tem que amar mais, sabe? Que a gente deixar a nossa vida de lado não incomode a gente, não doa no nosso coração, porque a gente tem que dedicar a nossa vida inteira para ele, a gente tem que amar ele cada vez mais. Nunca vai ser o suficiente, nunca. O que ele fez pra gente nunca vai ter o que a gente faça que vai equivaler o que ele fez pra gente. Então, o mínimo que a gente pode fazer é amar ele com todo o nosso coração, com tudo que a gente tem, entregar as coisas mais valiosas que a gente tem pra ele. Amém?